Agora, quando você começa a ter esses questionamentos lá com 14 anos, mais ou menos, você começa a buscar outras coisas, como que foi daí em diante? Não, na verdade, como eu me afastei, então com 16 anos eu comecei a trabalhar, fiquei muito envolvida no trabalho e no estudo, Tá. né, porque eu já terminei o que a gente chama de colegial, né, e fui para a faculdade em seguida, então eu me formei com 22, 23 anos, então assim, eu não tinha muito tempo para raciocinar sobre isso, né, eu já emendei e fui embora. Aí começou a focar trabalho, Focar as coisas trabalho, acontecendo. né? E aí você vai. Só que assim, o interessante é que eu falo que foi uma base espiritual muito boa, né? Então também não julgo a forma que as pessoas chegam, às vezes chegam por uma doença, por uma questão Claro. material, e isso daí depois tem um outro desmembramento. Mas por isso que eu falo que se hoje, né, eu tivesse meus 20 anos, eu faria bem diferente. Então, minha vida seguiu. Aí, depois dos 30, né, hoje eu estou com 45 anos, você começa a fazer um checklist, né? Ok, trabalho está ali equilibrado, saúde está equilibrada, e aí vem a questão da espiritualidade, né? Porque uma vez que você sabe ali, né, de Deus, você sente essa falta. Sim. Então, os meus últimos, eu estou há 3 anos que eu fui iniciada na ordem, então, os meus últimos 6 anos, né, que eu comecei essa busca, mas aí eu comecei essa busca com o coração bem aberto e tive a oportunidade de conhecer, eu não digo todos, mas assim, fui em muitas doutrinas, em muitas seitas, religiões. Eu brinco, eu falo, já tomei banho de pipoca, banho de carvão, tudo que você falar para mim assim, ó, é isso porque eu coloquei uma coisa na minha cabeça, eu precisava sentir. Tá. Né? Então eu precisava vivenciar aquilo, não que aquilo me fizesse a escolha, Sim. mas eu precisava vivenciar isso. E eu precisava entrar, precisava sentir, porque eu não queria um ambiente que eu estivesse ali por comunidade ou por acolhimento das pessoas. Porque às vezes você chega, ai, gostei, as pessoas são simpáticas, é aqui que eu vou ficar, né? Tem que fazer sentido. Tem que fazer sentido. E aí, justamente pela ordem ser ecumênica, foi um ponto-chave para mim, porque eu buscava uma filosofia de vida, né? E principalmente algo que não me apontasse no dia que eu não fosse, me apontasse no dia que eu não estivesse presente, em sentidos, né, físico ali, trabalhando. Então, eu comecei essa busca incessante. Assim, era todo final de semana eu ia em algum lugar, paguei muito, paguei para muita gente, vamos ler borra de café, vamos fazer isso, vamos ler aquilo, mas tem uma curiosidade nessas minhas indas e vindas, que todas as pessoas que eu passava falavam assim, olha, você tem uma espiritualidade e você precisa trabalhar ela. E eu falava, justamente eu estou aqui para isso, estou aqui para tentar me encontrar. Mas aí eu saía e acabava fazendo essas outras buscas, né? Até que eu cheguei na ordem. Isso. Que legal. Eu sempre digo, né? Para cada pessoa, a gente tem uma forma, né? Que é diferente. A ideia de sermos um microcosmos é uma objetividade real, né? Porque eu sou indivíduo, eu sou um ser, eu tenho uma essência e nem tudo que é bom para mim é bom para você, né? E quando você vai com respeito e coração aberto, você vai experienciar, né? E vai ter contato com experiências diferentes. E uma hora você acaba se achando, né? Sim. Tem muita coisa que assim, até profissionalmente funciona muito isso também, né? Nem sempre aquilo que a gente escolheu lá no começo Exatamente. é o que nos traz alegria e que a gente vai se identificar o resto da vida. E eu acredito muito que esse caminho espiritual é sim um caminho de grandes desafios, mas ele é muito, ao mesmo tempo que a gente vive ele de forma também coletiva, mas ele também é muito personalizado, né? É muito você, a tua essência que se identifica com aquela linguagem. E isso eu acho que é muito importante a gente respeitar, né, dentro de nós. Quem dirá ainda a opção e a escolha do outro, né? A gente não pode viver numa sociedade onde as pessoas escolhem aquilo que você deve ser, crer ou lutar, né? Eu acho que são questões muito pessoais e muito importantes. E para os seus pais hoje,
esses seus caminhos, essas suas escolhas sempre foram tranquilas? Eles continuam ainda ligados à igreja evangélica? Como é que está essa questão da família hoje? Não, na verdade, quando eu saí, eu não me lembro em quantos anos ou quantos anos eles permaneceram, né? Mas a minha mãe já é falecida, ela faleceu quando eu tinha 23 anos, mas ela ainda fazia parte. E em seguida, eu sei que meu pai também deixou de ir e, consequentemente, as minhas duas irmãs. Então, meu pai passou a frequentar o espiritismo, né? E as minhas irmãs também, justamente com essa necessidade espiritual, mas elas são muito abertas, então, ora, elas visitam algum local, visitam outros, mas, assim, acredito que estejam nessa busca também aí. Sim, sem dúvida. Agora, é muito interessante a gente pensar assim, né? Hoje, você é uma mulher que tem seu trabalho, sua independência, sua autonomia e sua fé, as coisas que você acredita. E milagre, você acredita em milagre? Se você acredita, você já teve experiências de milagre? Porque nós já falamos isso várias vezes aqui no programa, e é interessante porque às vezes a gente fala de milagre, a gente pensa algo muito grande, né? E não, milagres acontecem todos os dias, né? No sentido da tradução literal da palavra, né? Milagres. E você, Carla, como que é a tua relação, apesar de ser uma mulher que, né, que é a mulher que eu acho que todos nós temos que lutar para que haja cada vez mais, que é os seus direitos garantidos, as suas lutas, as suas crenças, o seu direito ao trabalho de forma paritária com o homem, né? E eu te conheço, eu sei que existe toda essa sua luta também. E eu acho isso muito legal, muito importante. Mas ao mesmo tempo eu te pergunto, como você se relaciona com essa questão do milagre? Eu super acredito, né? Na verdade, eu costumo dizer que nada acontece por acaso, e eu tenho isso muito dentro de mim, mas assim, eu sempre ouvi falar, né? Olha isso, aquilo, e outra coisa é você viver, né? E isso aconteceu comigo, eu falo que posso considerar isso como um milagre. Primeiro, entendo que não era minha hora, não era chegada a minha hora, também acredito muito nisso, mas eu acho que foi uma prova de fé, o que eu passei, e não deixa de ser, eu falo, um milagre pelo que eu ouvi dos médicos. Então, assim, eu permaneci aí do dia 30 ao dia 4 de dezembro internada, né? E não conseguiram fechar um diagnóstico, mas eu cheguei com que a gente chama pré-estação ventricular, ou seja, é algo que poderia ser, que causasse a morte súbita, né? E eu sabia da minha gravidade, né? Passando ali os dias, eu sou muito pragmática, muito direta, pedi que o médico fosse objetivo também, que se já tivesse que ficar, já ficava por ali. E então eu tinha essa consciência do que eu passei, mas a questão maior veio depois, porque eu tive alta, voltei a trabalhar e passei mal novamente. E nessa minha segunda ida para o hospital, eu encontrei a equipe devido às datas do plantão. E encontrei o médico que havia me atendido na UTI. E até ele brincou, falou que prazer. Eu falei, não é o mesmo. E aí ele conversando comigo, ele parou ali, conversou, né? Falou, mas o que está acontecendo, tal? Mas que bom te ver, porque você chegou num quadro bem delicado. E aí eu comecei a conversar com ele, aí ele falou assim, você acredita em Deus? Aí eu falei, super acredito, tanto que naquela uma semana meu nome devia estar em todas as religiões, até na boca do sapo devia estar de tantas mensagens que eu recebi ali, de todas as pessoas, de toda a energia que foi emanada. E aí ele falou, então eu vou te contar uma coisa, se você demorasse de 7 a 10 minutos para chegar aqui, colocar de 7 a 10 minutos, você entraria em parada cardiorrespiratória. E no seu caso, seria fatal. Então, o tempo para você foi muito precioso. E quando eu falo tempo, me arrepia, porque assim, as coisas como elas aconteceram, não aconteceram de uma forma... Imagina, eu estava trabalhando, eu poderia pedir
uma ajuda para algum amigo, alguma Sim. coisa, mas é natural que as pessoas vão tomar uma água, vamos esperar o atendimento. E não, eu senti uma falta de ar, desci, fui até a farmácia, cheguei lá, os sintomas aumentaram, eu até achei que eu estivesse infartando, e a moça falou, vamos chamar o SAMU. Eu falei, não vai dar tempo. Eu só falava assim, não vai dar tempo. Pedi para colocasse um Uber, quando olhou o Uber, estava 1 minuto. Entrei no Uber, só entreguei a minha carteirinha e meu RG para ele e falei, ó, caminho do hospital. E eu já cheguei desmaiada, quando eu acordei eu já estava na UTI. Então, eu falo que esse tempo todo a espiritualidade estava sim, de certa forma, me guiando. As pessoas falam, nossa, mas você foi sozinha, você foi assim, era assim que tinha que ser. Um Uber a 1 minuto, não esperei o SAMU, e se eu esperasse mais 7 a 10 minutos, né, esperasse não, como ele disse, o tempo foi preciso, falou, talvez você não estivesse mais aqui. Ele falou, é até difícil de falar isso, mas como você é bem objetiva, esse era o seu quadro lá. Então, isso não teria como falar que não mudou muita coisa na minha vida, né? Sim. Muitas reflexões aí que é o que eu falo. Hoje eu acredito, né? Tive essa experiência, sempre acreditei, mas você passar por isso, desde um pedido de oração que alguém faz pra gente, e às vezes a gente fala assim, tá bom, vou orar. Então você já passou por aquilo. Então você sabe o quanto é importante esse pedido, né? E e é uma coisa básica, mas eu não poderia ser transferida, que eu estava no pronto-socorro, para o hospital devido à internação. Eu tive que ser para uma UTI, uma ambulância UTI, devido à gravidade, porque eu poderia ter qualquer coisa nesse caminho. E esses dias eu me peguei na Marginal, e uma ambulância de UTI quase gritando, né? Porque o trânsito parado, só que eu vi que tinha espaço, mas o carro da frente não dava esse espaço para ela passar. E aquilo foi me afligindo de uma tal forma, porque eu lembrei dos 7 a 10 minutos e daquela empatia de ver que ali poderia ter alguém nesse estado e chegar ou não devido ao trânsito. Então eu desci, falei com o motorista da frente, ele, eu estava tão distraído que eu não vi que tinha espaço. Eu falei, então o senhor pode dar uma ré para a ambulância passar. Então assim, tudo bem, dá um nervoso na hora, você fala, não é possível que a pessoa não está ouvindo, né, ou não está olhando no retrovisor, mas às vezes a pessoa também está com tantos problemas que ela não observa. E são coisas que a gente fala assim, nunca tinha reparado, nunca tinha observado, mas eu passei por isso.